Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está dedicando o seu tempo para aprender algo de muito valor para a sua vida. Porque se você não mudar, nada muda, não é verdade? Então, deixa eu me apresentar para que você possa me conhecer. Eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, arquiteta e urbanista e terapeuta comportamental. E hoje eu quero trazer um tema muito especial para você, porque esse é o tema aqui, ó. Professora, minha fortaleza está desabando. E por que eu trouxe esse tema? Porque eu ensino professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E eu já vou deixar um recado aqui de primeira mão. Hoje é o último dia para inscrição do nosso curso 25 segundos Semear Gestão Emocional. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição do YouTube ou no chat, ou então, se você está vendo pelo Insta, também está lá na bio do Instagram, tá bom? Então nos segue também nas nossas redes sociais. E aproveita e compartilha já esse vídeo. Mas voltando aqui, para você poder ficar comigo e poder entender o porquê que a sua fortaleza pode estar desabando e entrando em ruína, eu vou começar então fazendo algumas perguntas para você. E você que é professor e gosta de anotar, eu gostaria que você anotasse essas perguntas e refletisse nas respostas que você vai dar. E já vou falar de antemão, não fique pensando nas respostas, responda aquilo que vem na sua cabeça, porque você não vai falar para mim quais são as respostas. É uma coisa sua e sua. Então seja o mais sincera possível com as suas respostas. Não pense, escreve a primeira coisa que logo vier, tá bom? Porque isso ajuda muito no seu entendimento e na sua clareza também. Quantas vezes você pensa ou fala para si mesmo? Coloque aí de 0 a 10, ou você coloca pouco ou muito, tá? Mas responda ou responda mentalmente mesmo. Quantas vezes você fala para si mesma: nossa, eu estou desmoronando, eu estou sobrecarregada? Quantas vezes você sente que o seu ombro, o seu corpo está ruindo, está extremamente pesado? Ou quantas vezes você fala para si mesmo: nossa, hoje eu só queria o meu sofá para relaxar, ou hoje eu só queria deitar na cama para dormir, ou hoje eu só queria sentar e espairecer e comer algumas coisas para poder me sentir satisfeita. Como é que é essa relação dessas frases que eu acabei de falar com a sua vida, professora? Nossa vida profissional, ela tem sim nos sobrecarregado. E nós sabemos disso, porque as pesquisas nos mostram isso. Não é só porque nós vivenciamos isso na escola, não, tá? Mas também porque as pesquisas mostram isso. E eu trouxe aqui um relato que eu queria ler para vocês, um relato bem importante. Por quê? Porque nós sabemos sim que hoje os pais, eles são ausentes. E a gente não vai ficar culpando os pais, não. Tá? Não vou ficar culpando ninguém, eu só estou colocando um fato. Não vamos ficar colocando agora sentimentos nisso, só um fato. Mas nós sabemos que a maioria dos pais são ausentes no dia a dia da escola e no dia a dia da educação dos seus filhos também. A maioria, não são todos, mas uma boa parte, a grande maioria são ausentes. Por quê? Porque eles querem? Não, não é porque eles querem. Muitos e muitos pais são ausentes da educação dos seus filhos porque eles trabalham. Porque antigamente, quem ia trabalhar? Fala para mim. Era o papai. A mamãe ficava em casa com as responsabilidades da casa, cuidando dos filhos. Era assim que funcionava. O pai saía, ia trabalhar e a mamãe ficava em casa cuidando dos filhos. Isso, se a gente pegar historicamente, muito lá atrás, era isso que acontecia também. Lá, bem lá atrás, o homem saía para buscar alimento e quem cuidava ali dos filhos e da comunidade eram as mulheres. Só que hoje não funciona bem assim. Hoje, quem sai para sustentar o lar? O papai vai para um trabalho, a mamãe vai para outro trabalho. E o filho vai para a escola.
Não é assim que funciona? Então, hoje nós vemos, sim, pais cada vez mais ausentes na vida escolar, na educação dos seus filhos, nessa educação que nós, professoras, precisamos que eles acompanhem. E tem muitos que fazem da tripa coração para conseguir acompanhar, e nós enaltecemos e agradecemos esses pais que fazem isso, mas muitos não fazem. Chegam em casa exaustos, cansadérrimos, assim como nós. E aí não conseguem dar atenção também aos filhos. E até aí é um fato. Qual é o outro fato que acontece? O outro fato é que eles acham que nós, como escola, nós professoras, nós temos que dar conta da educação e dos bons costumes dos filhos, dos alunos. A educação passou para ser a nossa responsabilidade. Então, eles cobram os seus direitos e esquecem dos seus deveres também como pais. E isso nos sobrecarrega. Isso é uma das coisas que mais sobrecarregam as professoras. Porque com a criança, com o aluno, com o adolescente, a gente lida. Agora, com as cobranças dos pais, que nós entendemos que é uma mão dupla, que nós entregamos o ensinamento, mas a educação eles têm que entregar para nós também. Quando isso não flui direito e cai tudo em cima de nós nos sobrecarregamos e nos sobrecarregamos muito. E agora eu quero ler para vocês uma história. Presta atenção bem, presta atenção no que eu vou te contar. E isso aconteceu, não foi aqui, nem na nossa cidade, nem no nosso país, não. Isso aconteceu lá do outro lado da América, do outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos, tá? Olha só o que foi uma reportagem de Facebook isso aqui, olha. E aí depois acabou indo para a revista Veja, aqui do estado de São Paulo. Mas olha só o que aconteceu. Após, relato, tá? Eu tô lendo. Após discutir com uma mãe de um de seus alunos, a professora Julie Marburger perdeu a paciência. A profissional fez um longo desabafo no seu Facebook. Isso foi no ano de 2018. E teve mais de... Anota isso, professora. E teve mais de 415 mil compartilhamentos em poucos dias. E virou reportagem na revista Veja de São Paulo. Eu até arrepiei aqui, porque eu não estou falando de 415 compartilhamentos. Eu peço para vocês compartilharem o vídeo aqui e eu tenho aí alguns compartilhamentos. Eu não tenho 415 mil compartilhamentos. Mas ela fez um desabafo nas suas redes sociais em 2018, falando que ela perdeu a paciência com um dos pais. E eu vou falar o que ela escreveu ainda, qual foi o tema da manchete, e ela teve 415 mil compartilhamento em poucos dias. E o que dizia a reportagem ou a chamada do Facebook que ela colocou, então, em 2018, quando ela perdeu a paciência com um dos pais? O desabafo foi o seguinte, essa foi a chamada. Fui embora mais cedo do trabalho hoje, depois de um incidente com um pai, e acabou com o meu dia. Vou repetir. Fui embora mais cedo do trabalho hoje, depois de um incidente com um pai, e acabou com o meu dia. 415 mil compartilhamentos. Compartilhe o meu vídeo. Compartilha aí também. Vai, compartilha. Professora, é isso que a gente está falando. É isso. Olha aí, ó. Minha fortaleza está desabando. E a gente não está prestando atenção nisso. Não espera ruir, não. Não espera. Fortaleza, quando está desabando, eu sou arquiteta, né? E professora de História da Arte. E eu sei muito bem quando acontece uma trinca em uma parede e aquilo ali é prejudicial para a estrutura. A história nos mostra isso. Olha quantas fortalezas que existiram bem antes lá, até mesmo de Cristo, e entraram em ruínas. Muralhas que ruíram. Teve um início. Elas não caíram de uma hora para outra.
começou com uma trinca, começou com alguma coisa que abalou a sua estrutura, e aí uma hora ou outra isso vai ruir. Professora, não seja você quem vai ruir também, quem vai desabar. E é exatamente isso que eu quero falar para você, professora, pois 415 mil é muito compartilhamento para uma simples mensagem dizendo que teve um desentendimento com o pai e isso acabou com o dia. Quantas e quantas vezes você tem a mesma vontade de ir embora para casa porque você teve um desentendimento com o pai, mas você não pode ir. Por que não? Porque você é uma professora e você é uma professora de valor que está ali cuidando dos alunos, engolindo sapos, engolindo. E aí eu pergunto, como é que está a sua força, a sua estrutura? Como é que está a tua estrutura emocional? Como é que você tem se sentido, professora? Como está a sua estrutura emocional? Vamos continuar então, né? Vamos continuar, porque hoje, se a gente parar para pensar, não são só os alunos que se tornaram desrespeitosos para conosco. E o desrespeito acontece das mais diversas formas, até mesmo o desrespeito de um aluno quando abaixa a cabeça para dormir na tua aula. Até mesmo um desrespeito de um aluno quando você está falando, ele está interrompendo a todo momento. Tia. O desrespeito, ele vai acontecendo de diversas formas e diversas maneiras, e isso é todo dia. Mas o desrespeito com os nossos alunos, nós vamos ali gerenciando, nós vamos, contornando, nós vamos ensinando. E quando os pais também se tornam desrespeitosos? Como é que nós nos sentimos, professora? Como é que você tem suportado esses desrespeitos também? Então, esse desabafo do outro lado do país, quando eu li há alguns tempos atrás aí, eu fiquei surpresa. Eu fiquei surpresa não pelo desabafo, porque o desabafo é algo cotidiano, mas eu fiquei surpresa com o número de compartilhamentos que teve. O número de pessoas que olharam para aquilo e falaram, isso é verdade, olha, isso é verdade, olha, isso é verdade, olha, isso é verdade, olha, isso é verdade, olha. Porque quando você compartilha é que você quer que alguém veja também, né? Então, nossa profissão tem sim, não vamos falar que não tem não, tá? Ela tem sim, ela tem nos ferido diante das situações que nós temos vivido. Porque nós somos top 1 na síndrome de burnout. Nós somos aí o ranking 10 das profissões que mais apresentam crise de pânico, crise de ansiedade. Nós somos profissionais da área de educação que promovem uma transformação em pessoas que podem transformar o mundo, mas que estão fragilizadas emocionalmente. Ah, mas o dia da escola é legal, é divertido. Sim, o dia a dia na escola ele é legal, ele é divertido. Sim, é gostoso, ele é dinâmico. Mas ele também traz as suas exaustões, as suas sobrecargas, os seus intempéries, ele traz tudo aquilo que você sabe, assim como eu também sei. Traz os dissabores também. Só que o que acontece? Qual é a diferença? É que nós vivemos esses dissabores com as mesmas pessoas 200 dias letivos. E ainda mais, com a responsabilidade de ensinar, com a responsabilidade de demonstrar empatia, com a responsabilidade de amar o meu aluno, sim. Porque, professora, você também sabe, bati aqui, você também sabe que o ensinamento, ele vai acontecer de forma verdadeira quando existe afeto. E como eu vou ser afetuosa com o meu aluno se eu não tenho uma estrutura emocional como deveria ter? Como eu vou demonstrar afeto aos meus alunos se muitas vezes está faltando afeto para mim mesma? Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Eu não consigo, e se eu der, até consigo dar aquilo que eu tenho. Eu consigo dar aquilo que eu tenho. Só que se eu ficar dando muito do que eu tenho, eu me esvazio. Então, sabe qual é o ideal? O ideal é eu entregar ao outro aquilo que transborda em mim. Se eu entregar ao outro aquilo que transborda em mim,
aí sim, aí eu vou viver de forma mais equilibrada. E o equilíbrio não é constante, tá, professora? Não ache que viver uma vida equilibrada é viver como uma vida na praia. Nada disso. Vida equilibrada é você aqui, ó. Eu vou tendo oscilações, sim, porque nós somos pessoas onde nós vamos gerenciando as nossas emoções constantemente, mas uma vida em equilíbrio é isso aqui, ó. É uma balança que fica assim o tempo todo, uma gangorra que fica assim, ó, o tempo todo. O que nós não podemos deixar que aconteça é isso aqui, ó. Isso aqui nos machuca muito. É essa oscilação enorme nos machuca. Então, quanto mais nós vamos aprendendo a gerenciar as nossas emoções, mais nós vamos colocando essa gangorra em ponto de equilíbrio. É uma gangorra mesmo. Não posso ficar fazendo isso aqui, porque isso me cansa, isso me exaure, isso me desestabiliza, isso me desmorona. Agora, quando eu vou equilibrando, gerenciando as minhas emoções e equilibrando a minha força emocional, aí sim eu vou deixando com que isso aqui fique num patamar mais saudável. Então, nossa profissão tem feito isso conosco e não estou falando aqui só por conhecimento de causa. Eu estou falando isso também por estatísticas que mostram. Esse numerinho aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, esse aqui que você está vendo aqui, isso nos mostra. Olha o compartilhamento. Isso em 2018, tá? Antes da pandemia. Imagina depois da pandemia, então, o quanto isso nos abalou mais profundamente ainda. Bom, quando a gente fala em ser, né, qual é fortaleza? Eu preciso então ser uma fortaleza. Fortaleza entra em ruínas, tá? Fortaleza entra em ruínas. Por quê? Qual é a diferença, então, de ser forte emocionalmente e ser uma fortaleza emocional? Quando você é uma fortaleza, e nós fomos ensinadas, professora, a sermos fortalezas emocionais. Sim. Porque quando nós somos fortalezas, sabe o que nós fazemos? Nós ficamos sempre na defensiva. Nós ficamos sempre em estado de alerta. Nós estamos sempre na defensiva, porque isso que uma fortaleza faz, não é? Imagina uma fortaleza histórica aí, né? Imagina aí uma muralha, que é uma fortaleza, um grande castelo, né? Que também já foi uma fortaleza. Mas imagina uma fortaleza. O que a fortaleza faz? Ela está em estado de alerta, porque sempre alguém quer atacá-la, né? Sempre alguém quer atacá-la. E tanto ataca, que chega uma hora que ela vai entrar em ruínas. Então, ser uma fortaleza emocional, nessa analogia que nós estamos fazendo, é você sempre estar em estado de alerta, sempre estar na defensiva. Opa, respondeu, você já está ali falou, você já está com a resposta na ponta da língua. É aquela pessoa que muitas vezes prende o choro, porque eu não posso chorar, porque eu tenho que ser forte, né? Eu não posso chorar. Quem é que falou que você não pode chorar? Né? É aquela pessoa que esconde os sentimentos, que esconde os pensamentos, então esconde os pensamentos e os sentimentos dos outros, mas fica ali remoendo tudo aquilo que sente e fica ali com a cabeça a mil. Fica com a cabeça num turbilhão, porque não consegue sequer gerenciar aquilo que está pensando. E pensa muito mais do que deveria pensar. Gasta neurônios com e se, mas e se acontecer isso, mas e se o pai, mas e se não der certo, mas e se isso, mas e se o outro pensar naquilo que o outro pensou, e aí você vai elaborando um emaranhado de gato e um emaranhado de pensamentos assim que o negócio fica absurdo. E isso, você acha que é brincadeira, professora? Quanto mais você vai se emaranhando e se enredando nesses seus pensamentos, mais cansada mentalmente você fica. E mais cansada mentalmente, isso interfere no seu cansaço emocional, isso interfere no seu cansaço físico também. Isso causa uma sobrecarga enorme. Mas, Rafa, eu não sei parar eu não sei parar meus pensamentos. Eu não sei organizá-los.
Tudo bem, professora, você não sabe organizar os seus pensamentos porque ainda você não tem um método para isso. Porque você ainda não fez parte daquilo que eu quero que você faça. Que é, sim, o curso 25 segundos semear gestão emocional. Por quê? Porque existe como você semear. Existe como você semear. E eu já vou falar rapidinho o que é isso aqui daqui a pouco. Mas vamos voltar a falar dos seus pensamentos que arruinam os seus sentimentos. E aí, você vai engolindo sapos, você vai engolindo cobras, você vai engolindo lagartos, você sempre está atenta com tudo aquilo que vai acontecer, e aí você fica, ai, como é que eu faço? Ai, mas e se, mas e aquele outro? Aí você vai olhando e vai tentando, ai, fazer algumas coisas, pegar um livro de autoajuda ali, você fica ali respirando por alguns minutos, ou então você vai e faz alguma coisa, mas aí daqui a pouco aquilo blá, 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 desaba tudo de novo. E aí você fala, pô, não adiantou nada o que eu fiz. E aí daqui a pouco acontece outra situação e vem aquele uou, enxurrada de novo de sentimento, de pensamento, parece que vem uma avalanche em cima de você e por mais que você fique se controlando ali, tem uma hora que você, explode. E não adianta querer ficar com cara de Mona Lisa, ficar com cara de paisagem, você pode até estar com essa cara do lado de fora. Cara de Mona Lisa, né? Tá tudo bem. Dentro de você está mordendo de raiva. Dentro de você está querendo, né? E assim vai. Então, quando os nossos sentimentos, eles estão muito irritados, quando você está com medo, com ansiedade, com insegurança, aí você começa também a ter outros, como o sentimento de vitimização, de injustiça. E tudo isso faz parte da nossa fortaleza, porque eu tô ali, ó, com cara de Mona Lisa, mas dentro de mim eu tô irritada, tô ansiosa, tô com raiva, tô com medo, tô angustiada, tô frustrada e tudo isso remoendo ali dentro de mim num barulho imenso, principalmente um barulho imenso nos meus pensamentos. E aí o que acontece também? Teu físico começa a ser prejudicado. Sim, teu físico. Dores musculares, tensões aqui nas costas, dor aqui, e aí vai. Teu físico começa. Dor de estômago muitas vezes, palpitação, aí o negócio começa a ruir por inteiro. Não é só os pensamentos, não. Aí começa a ruir tudo e aí uma coisa vai trazendo a outra e fica um desespero. Então, ser uma fortaleza está ligado a ser resistente. Ser uma fortaleza está ligado a ser resistente. Ser forte emocionalmente, que é o que eu ensino professoras de valor, a serem fortes emocionalmente em 25 dias, ser forte tem a ver com outra palavra que não é resistência. Uma delas é a resiliência e isso nós vamos conversar no nosso próximo encontro, né? Só deixando um spoiler aqui. Mas ser uma fortaleza pode sim nos deixar em ruína emocional. E por que eu falo isso? Porque eu já fui uma fortaleza. Já fui uma pessoa que segurava tudo e teve uma hora que entrou em ruínas. Ruína emocional, ruína mental e assim vai. Então nós precisamos estar atentas. É sentir na pele, professora. É sentir na pele. E é ver muitas professoras hoje em dia vivendo esse mesmo sentimento e muitas vezes falando, professora, vamos lá. Vamos deixar de ser uma fortaleza para aprender a ser forte emocionalmente. Terapia é importante, muito importante. Fazer atividades físicas, muito importante. Meditação, yoga, tai chi, as coisas que eu gosto de fazer, muito importante. Mas é extremamente importante
você aprender a gerenciar as suas emoções. Porque todas essas demais coisas, elas simplesmente nos mostram como a gente... É como se desse um quadro pintado para nós e nós ficássemos apreciando. Agora, quando você aprende a gerenciar as suas emoções, você é quem pinta o quadro, você é quem está lá dando cor para a sua vida, você é quem está lá colocando a mão na massa e fazendo por você. Porque você também sabe, professora, que um aluno, ele não vai aprender só ouvindo a sua aula. Ele não vai aprender só olhando para você dar aula. Ele vai aprender de verdade quando ele faz, quando ele coloca a mão na massa, quando ele vai fazer tarefas de casa. Por isso que esse método aqui, chamado semear, é um método desenvolvido para nós, professoras. Esse método foi criado por mim e pela minha equipe, aonde o semear é aquilo que nós também fazemos com os nossos alunos. Nós plantamos uma sementinha na vida deles e eles têm que florescer. Então, o semear é onde você, professora, vai aprender através de métodos simples, práticos, autoaplicáveis a gerenciar aquilo que você sente, por isso que é sentir. Você vai entender os seus pensamentos, mais de 16 pensamentos disfuncionais que nós temos. Então, você vai entender os seus pensamentos, você vai aprender a mudar o quê? As suas crenças limitantes, aqueles seus valores que não fazem mais sentido para você. Mas Rafa, quais os valores? Por exemplo, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas vezes alguém elogia o seu trabalho e aí você, ao invés de receber aquele elogio, você fala assim, não fiz mais do que obrigação. Não, imagina. Ou alguém elogia até mesmo o seu tênis ou a sua bolsa, e que bolsa bonita. Aí você fala assim, eu comprei numa liquidação. Opa! Você está percebendo que isso são valores? Valores de não merecimento? Isso são valores. Valores de que eu não mereço. Então, nós vamos aprendendo a mudar, a olhar para esses valores também que nós temos e que são arraigados, porque nós aprendemos desde criança alguns valores, e como a gente pode mudar isso para podermos viver aquilo que nós realmente merecemos. Aqui, no escolher, nós vamos aprender em especial, a fazer escolhas coerentes e fortalecer essas nossas decisões. Porque não adianta nada eu aprender a gerenciar os meus sentimentos, a entender os meus pensamentos, a mudar os meus valores, se eu não fortalecer novas sinapses e novos caminhos que eu preciso seguir. Então eu preciso fortalecer, mostrar como fazer isso. Esse novo caminhar que é possível. E aqui no agir nós vamos aprender a lidar com a procrastinação. Sim, a lidar com ela, porque existem motivos para procrastinarmos. E também no agir nós vamos aprender a ação que nos coloca a caminho dos nossos objetivos. E no realizar, então, aqui no R do realizar, é onde nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. Por isso que é um método desenvolvido para você, professora, que está ali no seu dia a dia, naquilo que você vive, nas suas dores, nos seus sonhos também, naquilo que você realmente deseja ser, porque eu sei que a tua missão, professora, você ama ensinar, você ama ver o desenvolvimento do teu aluno, você ama isso. Assim como eu também, você gosta de colocar para fora tudo aquilo que você aprende, que você precisa também de muitas capacitações. A gente faz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, a gente vai fazendo capacitações, mas essas capacitações didáticas, elas são importantíssimas, mas está na hora da gente parar um pouquinho e olhar para o nosso alicerce.
Porque se o nosso alicerce emocional não tiver fortalecido, se essa sementinha não tiver bem forte e bem arraigada na terra, o primeiro vento que bate a gente cai. O primeiro vento que bate a gente derruba. A gente cai, não é isso? Então a árvore tem que estar muito bem arraigada, com raízes firmes no solo, para poder dar bons frutos e esses frutos deixar o seu legado e o legado que você quer deixar, professora. Por isso que é semear. Sou um semeador das minhas emoções. Semear. Entende isso? É um método. Isso é um método que nos ajuda muito a nos desenvolvermos diariamente. Lição de casa. É diário, porque a mudança, ela não é um evento, tá? A mudança, ela é um processo. Você não muda de um dia para o outro. O pintor não pinta o quadro de uma hora para outra. Tem um processo, tem um motivo. Não chega assim, a pintura tá lá e quero pintar e pronto. Nada disso. Tem que pegar o pincel, tem que ir lá, tem que fazer os movimentos, tem que pôr cor, tem que olhar e tudo mais. Quadros demoraram 2 anos, 3 anos, 14 anos. O quadro de Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ele demorou 14 anos para pintar. É porque teve alguns contratempos também que eu falei em outro encontro nosso, mas vamos para lá. Então, o que é ser forte emocionalmente? Ser forte emocionalmente, primeiro, é não ser uma fortaleza. Porque eu não vou ignorar os meus sentimentos. Pelo contrário, eu vou olhar para esses sentimentos e vou acolhê-los da melhor forma possível e com método, tá? Porque também não é deixar em desordem, não. Agora quero chorar, vou chorar. Nada disso. É colocar uma ordem aí, é estabelecer um caminho a seguir. Então, quando você é forte emocionalmente, você tem mais virtude. Por quê? Porque você consegue enfrentar e suportar melhor os obstáculos. Principalmente aqueles inesperados, principalmente aquele pai que chegou no final do dia e aí você já está exausta, já foi um perrengue aquele dia, porque o fulano de tal ali não prestou atenção na sua aula, o projetor não funcionou, você teve que se reinventar nos 25, e aí vai, que aconteceu um monte de coisa, você está exausta e muitas vezes até com dor de cabeça, porque ali a agitação foi intensa. Aí você chega aí um pai, ao invés de elogiar o seu trabalho, ele vem e te critica porque uma vírgula estava fora do lugar na hora que você escreveu algum recado ali na agenda do seu aluno, ou então a correção da prova ali era para ser 8 e foi 7,9, então ele quer saber também o motivo do porquê. Não é isso. E aí você olha para tudo aquilo, você dá até arrepio às vezes, você fala, opa! E no dia seguinte você tem que estar lá, no dia seguinte você tem que continuar. Então, quando a gente tem força emocional, você consegue olhar para essas situações de uma forma diferente da qual você olha hoje. Ser forte emocionalmente é ser perseverante, é superar o medo, é olhar para os desafios de uma outra maneira. Quando você é forte emocionalmente, você consegue escolher aquilo que você vai permitir, sim. Aquilo que é meu, aquilo que é do outro. E não se sentir sobrecarregada até com sentimentos que não te pertencem. Então, ser uma professora com força emocional é ter também resiliência. E resiliência tem também o como você alcançar essa resiliência. Então, quando você tem força emocional, você consegue, anota se quiser, se colocar no lugar do outro, ter um autoconhecimento sobre você mesmo, né? E sobre as coisas também que acontecem ali no seu dia a dia. Você expressa suas emoções mais facilmente, você se torna referência para outras pessoas, você desenvolve criatividade e resolução de problemas, você aceita críticas e sabe como lidar com elas, você se torna bem-sucedida na arte de se relacionar com os outros, você se torna boa ouvinte e você começa a ser sincera com as coisas que fala e não mais rude com você mesmo e com os outros. Então, força emocional traz tudo isso, tá? Eu era assim.
Eu era uma fortaleza emocional. Se você perguntar quem era a Rafaela era uma pessoa quieta, Rafaela era uma pessoa que suportava tudo, segurava tudo ali, até que um dia essas coisas não mais funcionaram. Então não entre nesse mesmo trajeto, não faça isso. Precisei de muitos cursos, muitos treinamentos, muito autodesenvolvimento, muito olhar interno para olhar para mim e falar: eu preciso desenvolver, sim, a minha força emocional e deixar de ser uma fortaleza, porque fortaleza entram em ruínas. Então, não ache que você vai ser uma mulher maravilha, aquela que suporta tudo, que faz tudo e que corre atrás de todo mundo e que dá conta de tudo. Uma hora, a nossa fortaleza pode desabar, professora, e eu não quero isso para você. Então, muitas vezes a gente também, por causa dessa fortaleza, nós vamos dando desculpas, tá? A fortaleza nos faz dar desculpas. Ah, mas eu já tentei isso antes e não foi para mim. Ah, mas eu não tenho mais idade. Falo para você que, olha só, eu tenho professoras que entenderam esse processo depois de se aposentar também e que fazem parte desse caminhar conosco. Daí algumas desculpas são: ah, eu já tentei isso antes, ah, eu não tenho mais idade, ah, eu já estou cansada demais, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho vontade. Ou ainda, para que eu vou mudar se ninguém vai mudar? Não é isso? A fortaleza faz com que nós arrumemos desculpas. Saiba disso, professora. Cuide então, porque desculpa é todos os motivos que a nossa mente inventa para que a gente se apoie para não fazer algo diferente. Você deu desculpa, professora? Sua mente inventou essa desculpa para te manter no mesmo lugar. Sua mente inventou essa desculpa, entre aspas, porque ela acha que dessa forma ela vai continuar te protegendo, porque ela não quer gastar mais energia. E olha só o que seria do mundo da arte se esse pintor muito querido, tá, chamado Henri Rousseau, tivesse dado desculpas. Sabe quanto tempo, quantos anos ele tinha quando ele começou a pintar? 40 anos. 40 anos. Ah, mas Rafa, 40 anos é novo. É novo para nós hoje. Mas na época deles, os pintores começavam a sua vida acadêmica de pintura com 18, alguns com 12, como Picasso, por exemplo, começou com 12 anos. Ele começou com 40. E na época que ele começou a pintar, ele foi ridicularizado por muitos outros pintores, porque naquela época ele já era considerado um ancião, um velho já. 40 anos, nossa, começando a pintar agora. Mas mesmo assim, depois que ele começou a pintar, quando Henri Rousseau começou a pintar, além de no começo ele ser ridicularizado, depois de pouco tempo, ele se tornou influência sobre os artistas, inclusive sendo elogiado por essa obra, A Cigarra, a Dormir. Ele foi elogiado por Paul Gauguin, por Pablo Picasso e muitos outros. Entende que quando a gente quer mudar, professora, a gente tem que superar o obstáculo da desculpa, porque a desculpa, ela faz parte da nossa fortaleza. Quando a gente quer fugir da raia, quando a gente acha, ah, não, isso não é para mim, agora não é o momento, de uma forma ou de outra, é uma desculpa que você está dando a si mesma para se manter na sua fortaleza. Só que fortalezas entram em ruínas. Então, nós só estamos desejando muitas coisas. Isso é muito triste. É triste, sim, porque eu vejo o quanto que nós sofremos por isso. Porque aprender a ser forte emocionalmente é uma arte. Fala para mim, professora, qual é o aluno que ama ter lição de casa?
Você conhece alguém? Eu falo para os meus alunos, assiste determinado filme, e filmes assim bem legais mesmo. Na aula seguinte eu pergunto, quem que assistiu, porque eu só sugeri um aluno dos 40 que eu tenho. Ai, professora, não deu tempo. Ai, professora, eu não achei. Ai, professora, é isso. Ai, desculpas, eu tenho milhares. Desculpas, eu tenho milhares. É uma festa, muitas vezes, quando a gente fala para o aluno assim, né? Os professores de Fundamental 2 ou Fundamental 1, falam assim, hoje não tem lição de casa. Por que isso? Isso é natural do ser humano. Nós queremos dar sempre desculpas para não mudarmos. Para não mudarmos. Mas se você está aqui agora, até esse momento comigo, você sabe que desculpas só faz parte da sua fortaleza. Então, a diferença daquelas pessoas que têm uma vida aceitável e daquelas pessoas, daquelas professoras que têm uma vida excelente emocionalmente, não são e não é a ausência do medo, mas sim a ausência de desculpas. Tem que fazer? Vamos fazer. Tem que aprender a lidar com medo? Vamos aprender. Tem que aprender a lidar com a frustração? Vamos aprender. Tem que aprender a lidar com a tristeza? Vamos aprender. Tem que aprender a lidar com a ansiedade? Vamos aprender. Tem que aprender a lidar com a aversão? Vamos aprender. Tem que aprender a lidar com a alegria? Vamos aprender. Tem que aprender a lidar com a raiva? Vamos aprender. Tem N sentimentos que nós precisamos aprender a lidar. Os 5 básicos, nós precisamos aprender a gerenciá-los, porque eles são recursos para nossas vidas. Tem cores aqui primárias. Professora, você sabe disso? Cores primárias que fazem as cores secundárias e assim vai. Mas as cores primárias são primárias. Não é isso? As emoções básicas são básicas, então não adianta você querer se ver livre, nem da tristeza, nem do medo, nem da raiva, nem da alegria, nem da aversão, porque elas são básicas e elas formam as outras também, como ansiedade, frustração e aí irritação e por diante outras aí. Então nós precisamos aprender a gerenciar, porque aprendendo a gerenciar as coisas mudam. Então, vamos lá. Quando a gente, volto a dizer para você, quando a gente faz, né? Eu faço terapia, eu faço yoga, pratico tai chi, mas isso para mim é pegar um quadro já pintado e ficar analisando e refletindo sobre ele. Agora, quando eu faço a minha gestão emocional, quando eu faço a minha gestão emocional seguindo um método aplicável e ainda acompanhado, quando eu faço isso aqui, eu estou pintando o meu quadro da vida. Eu estou pintando a minha obra de arte. Esse é o meu convite para você, professora. Pinte a sua obra de arte. Então, isso é muito interessante porque, assim, além de tudo mais, fazendo parte... Por que eu estou frisando isso? Porque hoje fecha o nosso carrinho, tá? Hoje fecha a nossa turma e eu quero muito que você faça parte dessa turma. Sabe por quê, professora? Porque nós vamos te acompanhar. Assim como você vai na academia e muitas vezes tem uma pessoa ali que te acompanha para você não fazer exercício errado e tudo mais, que fica ali te incentivando e te apoiando, é isso que nós vamos fazer também. Nós vamos te apoiar, vamos te incentivar sendo um personal trainer emocional para a sua vida, porque a gente sabe que o processo tem que ser bem acompanhado. E tem que ser estimulado, e ainda mais com quem está no mesmo lugar que você, professora, que entende você, que entende. Eu estou dentro de sala de aula. A Cláudia está dentro de sala de aula, também minha sócia, aqui dos 25 segundos. A Débora trabalha ali atendendo também muitos professores. Olha só, estamos falando a mesma linguagem, e isso é muito importante. Então, o último dia hoje, tá? O curso Semear Gestão Emocional, procura aqui no link, no chat, na bio aí do Instagram, para que você possa entender e assim lidar. Por quê? Eu quero deixar uma última palavra aqui para você, professora. Olha só. Essa palavra aqui, ó. Ame. O que é ame? Ame. O que você tem que fazer então agora, professora?
ame. Ame quem? A você. Mas dessa forma. Primeiro, avalie. Avalie. Avalie como você está. Avalie como você está. Esse é o primeiro passo. Avalie. Porque quando nós vamos trabalhar isso aqui, ó, nós vamos trabalhar o nosso autoconhecimento. Quando nós vamos trabalhar isso aqui, ó, nós vamos trabalhar o nosso descobrimento, o nosso desenvolvimento. E quando nós vamos trabalhar isso aqui, ó, nós vamos trabalhar o nosso aperfeiçoamento, autoconhecimento, desenvolvimento e descobrimento, porque eu vou estar descobrindo muitas coisas legais aqui, e aqui eu vou trabalhar o meu aperfeiçoamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me avaliar. Aonde eu estou? Eu sou uma fortaleza ou eu sou forte emocionalmente? Aonde eu estou? Como eu estou? Quando acontece N coisas na minha vida, como eu reajo? Então, avalie-se. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, que é muito importante, é a mudança. Mude, professora. Mude. Mude. Você precisa dessa mudança. Porque se você não mudar, as coisas não fluem. E uma pequena mudança faz toda a diferença. Não precisa mudar tudo na sua vida. Não! Uma pequena mudança faz toda a diferença. Olha agora para mim aqui, professora. Eu estou aqui, olha, bem na tua frente, bem na tua frente. Eu vou caminhar na tua frente, ok, beleza? Agora olha só, professora, uma pequena mudança. Não vou mudar 180 graus, não, mas uma pequena mudança. Mudei aqui, olha só, uma pequena mudança, ó. Saí da tela já, tá vendo? Olha aí, mudei. Mudei muito? Não, mudei só um pouquinho. E eu já estou obtendo outro resultado. Então é isso que é importante que você entenda. Mude, professora. Mude, mude. Por quê? Como é que a gente pode mudar? Quando você tem, inclusive, um método, ele facilita todo o seu processo. Se você tem um método, ele facilita o teu processo. E eu não preciso falar mais sobre isso. Por quê? Porque você sabe que você, como professora, ensina por um método. E você sabe que quando o aluno ele vai fazendo de acordo com o método que você ensinou, a forma que ele aprende é muito melhor. Não é verdade? Então, um método ajuda muito. O método ele é libertador, porque ele encurta caminhos. Ao invés de você ficar batendo cabeça, ele já encurta os seus caminhos. E enalteça. Enalteça. O que eu vou enaltecer, Rafa? Eu vou enaltecer a minha mudança. Sim, eu vou comemorar. Eu vou comemorar. Professora, hoje, o último dia, se você se inscrever no curso e fizer parte dessa turma, 25 segundos, semear gestão emocional, vibre muito. Por quê? Porque enalteça a sua recompensa, as suas ações, a sua mudança, comemore, vibre, fique em estado de euforia, né? Isso mesmo. Por quê? Porque você tomou o grande primeiro passo. O grande primeiro passo que é o quê? Amar a si mesmo. Ame, professora. Ame você, ame e fortaleça cada vez mais a sua gestão emocional, fortaleça a sua base, que são as suas emoções. Então, antes de pedir para que você compartilhe esse vídeo e faça aí a sua inscrição, porque é muito importante para você, também peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa o sininho ativado, porque toda semana nós temos o nosso encontro aqui. E mais uma coisa, professora, compartilha esse vídeo. Por favor, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha, vem fazer parte dessa turma que vai ser muito importante para nós e principalmente para você, professora, tá bom? E ó, as nossas redes sociais estão aqui, tá? Facebook, Instagram e também podcast, então aí fica conosco para você poder também nos acompanhar durante a semana. E, mais uma vez, quero dizer a você, professora, aquilo que você já sabe, que 25 segundos é tudo o que você precisa.